William, a gente falando especificamente do voo, nós temos sempre que lembrar que nós estamos tratando aqui de hipóteses, né? É tudo muito prematuro, né? E nós não vamos cometer essa ilação de determinar ou de tratar de fatos determinantes aqui. Acho que o William, com a experiência dele, o que você pode nos dizer do que você viu e da sua experiência como piloto, dessa indicação... Tem as imagens, Thaís? Eu não sei, temos, Rafael, já a imagem para a gente elas circularam trazer? De todos os grupos possíveis e imagináveis. Então nós vamos nas redes passar, sociais. porque acho que fica mais fácil também para compreender o que Isso, a gente... okay. Pronto, está lá o avião caindo, como se fosse... É uma queda livre, como se não houvesse manobra. O que essa imagem chama atenção para qualquer pessoa que já sentou e comandou um avião? É que ele não tem um deslocamento horizontal, ele não tem uma viagem, ele não está viajando para frente. Ele está só caindo. E ele está caindo numa situação em que ele parece, a imagem engana, tá? Ele parece que ele está nivelado, como se diz. E ele está girando de uma maneira em volta desse eixo. Não, ele não está com a cabeça apontada para baixo. A gente diz nariz. O nariz, Ele não está com o nariz ou a proa, como você quiser. Ele está numa situação que na gíria dos pilotos chama-se parafuso chato. Chato por quê? Se vocês olharem, agora ele começa a acentuar a queda, de nariz um pouco mais para baixo, mas ele vem girando em torno desse eixo, praticamente em cima da mesma posição. O que isso indica para qualquer piloto? Eu não sou investigador, são os investigadores que vão olhar para essas imagens e tirar as conclusões, porque são preparados para isso, mas para qualquer piloto qualquer um que foi para um aeroclube e vê um avião nessa situação, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: por que ele não está voando? Ele não está voando, ele está caindo. Não é que ele está caindo, voando para baixo, ele está despencando. Por que um avião despenca assim do nada? Quando as suas superfícies de voo deixam de ser superfícies de voo. Aí que entra o que hoje se discutiu amplamente, inclusive eu posso falar isso à vontade, porque esse foi um dos pontos mais abordados na entrevista coletiva do CENIPA, poucas horas atrás. Que é a autoridade da Que é a Força Aérea autoridade que Brasileira. investiga e que tem, evidentemente, a expertise para dizer o que está acontecendo. O que mais se abordou nessa entrevista coletiva do CENIPA? Gelo. Por que gelo? Porque nesta manhã nós tínhamos uma condição atmosférica em cima dessa área que eu mencionei de São Paulo, caracterizada pela formação de gelo severo. Havia inclusive um aviso no site meteorológico da Aeronáutica dizendo formação de gelo severo em determinadas altitudes. Altas, muito altas, exatamente aquelas onde ele estava trafegando. Aí a gente pergunta, caramba, o Brasil é um país tropical? Como assim? Tem gelo lá em cima, por ser um país tropical. Então, a atmosfera no Brasil transporta, nessa área que nós estamos, estou falando aqui, São Paulo, 23 graus, latitude sul, a atmosfera transporta para cima muito rápido umidade. Essa umidade lá em cima encontra a temperatura mais baixa, condensa. Onde que ela condensa? Quando passa um corpo por ela. Isso é um princípio de física. Ao grudar nas superfícies do avião, particularmente as asas, ou o estabilizador, ou a empenagem, como a gente chama o conjunto de leme e estabilizador e profundor, essa umidade vira gelo, o gelo gruda e o gelo altera as características aerodinâmicas desses componentes de uma aeronave. Então, como se desligasse o avião? Não necessariamente. Não tem nada a ver com desligar o avião, porque você percebe pelo som, a gente claramente identifica que até quase pouco antes de se chocar no solo, ele estava com os motores funcionando bem forte. Como se fosse uma tentativa, de novo... Não vamos entrar aí no começo. Espera aí, deixa eu chegar aí nessa questão do gelo. O gelo, quando ele se acumula embaixo dessas superfícies, ou em cima dessas superfícies, ou pior ainda, na parte frontal, a parte que atravessa o ar, o gelo altera as características aerodinâmicas das superfícies de voo. Desculpa se eu estou sendo técnico aqui. Tá até aí, ok? Não, mas assim okay. Eu acho que a gente consegue compreender. Aí ele altera o princípio de física. O princípio de física é um corpo, como uma asa, passando pelo ar a uma determinada velocidade, vai gerar sustentação. E o problema do gelo, quando ele se acumula, ele é acumulativo no seguinte sentido. As características negativas vão se multiplicando. Então, primeiro, perde sustentação.
Segundo, aumenta o peso da aeronave. Terceiro, aumenta a resistência. Quarto, nessa situação, é muito rápido o momento no qual a diferença entre continuar voando e perder a sustentação se estabelece, chama-se velocidade de stall. Então, a velocidade de stall vai aumentando rápido. Significa que, num determinado momento, esse avião não vai deixa de ser um avião, porque as suas superfícies de voo não cumprem mais os princípios de física. Ele passa a ser um objeto pesadíssimo. É isso, não é que desligou o avião. Entendi. Ele perdeu as superfícies de voo ou junto com elas, as superfícies que controlam o voo, deixam de exercer o que elas foram desenhadas para exercer.